Imagina o seguinte cenário comigo, você tem um aplicativo, sua empresa tem um sistema de pagamento que foi escrito em WebView. Em algum momento no seu aplicativo você está interagindo com o seu usuário e ele tem que fazer o pagamento, ele vai solicitar o pagamento dando um salto para o WebView, vai interagir com o WebView e dependendo da interação dele, quando ele voltar para o aplicativo, você vai ter que tomar decisões. Como é que você faria isso? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como é que você resolve isso. Caso você fique sem a opção, quando você não tem como influenciar de forma nativa esse comportamento, tá? Você tem a interação com o WebView, só que o WebView ele não te dá opção, ele não te diz para onde vai, como vai, o que é que ele fez, o que é que ele deixou de fazer. E aí eu vou te mostrar um hack como resolver isso aí. Um caso muito comum, passei por isso recentemente e eu pensei, tá, vou trazer isso aqui para o canal, porque do mesmo jeito que eu tive esse problema, pode ser que outras pessoas também tenham esse problema e queiram saber como resolver ou como a gente contornou isso aí, tá? Um vídeo muito bacana, vem comigo que eu vou te mostrar. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um hack que você talvez venha precisar, caso você esteja desenvolvendo algum aplicativo que tem alguma integração com algum sistema legado. No nosso caso foi um sistema de pagamento escrito em WebView, que a gente não tinha como tornar isso nativo, né? Senão a gente tinha que reescrever todo o código, então a gente teve que fazer isso. E eu pensei, poxa, se eu passo por isso, muita gente deve passar por isso também. E não é nem sempre trivial de resolver esse tipo de problema. A gente encontrou um meio, um hack, vou dizer assim, de claramente, se você puder evitar, quero fazer até o disclaimer aqui no início, se você puder evitar isso e puder fazer isso de forma nativa, opte por fazer isso em forma nativa. No nosso caso não foi possível, porque esse sistema de pagamento, além dele ser monstruoso, grandão, cheio de coisa, tem um monte de burocracia também, porque tem a ver com pagamento, então a gente optou por não fazer isso aí. Na verdade, a gente fez a avaliação e viu que não ia ficar viável fazer isso aí. Então essa parte mesmo a gente tem que dar um salto para fora do aplicativo, que não é tão legal para a experiência do usuário, mas como a parte que foi escrita em WebView, né, como se fosse um web app, ela é portável, né, ela se comporta de maneira padrão para celulares também, e ela é muito semelhante ao nosso aplicativo. A gente disse, não, a gente vai usar isso aí. E aí buscamos alternativas de como a gente interagir com as interações da WebView. Olha, vê que resenha. Vou te mostrar aqui um caminho e aí fica a seu critério usar isso sim ou não, mas aí já fica o disclaimer de cara. Pra gente não perder o fio da meada, como de praxe, vou trazer aqui os pontos que a gente vai olhar. Nós vamos olhar como criar uma WebView em Compose, né, usando Compose, né, porque o WebView é um componente antigo, não é um componente 100% Compose, então a gente vai precisar de um artifício aí. Como saber, né, para onde navegar dependendo das ações do usuário, esse hackzinho para você. Como é que você faz para saber, pô, se o usuário fez aquilo, quando eu voltar para a aplicação, eu vou para a tela A, tela B ou volto para a tela C? Eu não sei. Como é que você resolve isso? E aqui, como contornar os problemas com a status bar, que vai ser o bônus, o finalzinho para quem ficar aqui até o finalzinho do vídeo, que é o seguinte, muitas vezes você tem o Corporate Identity, a identidade visual do seu aplicativo, e você tem a status bar e o Navigation bar de uma cor. Quando você faz o pulo, né, para o WebView, essa status bar, né, e a partezinha de baixo não se comporta da mesma maneira, porque você está fora do aplicativo, então você tem que usar aí também de um outro artifício, preocupar com isso aí, se você quiser que o seu app se comporte de maneira profissional, né, dê aquela impressão bacana que você está saindo do seu aplicativo, mas pelo menos o look and feel tá igual, tá semelhante, então você vai precisar disso também. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos olhar onde é que isso reside. Isso aqui está dentro do nosso aplicativo mesmo, tá? Embora eu esteja aqui numa lista KMM, ele está dentro do nosso aplicativo, na pastinha de component, eu criei aqui um arquivo Kotlin que se chama WebViewKT, tá? .kt. Só para você entender e o vídeo ficar completinho. Bem, vamos voltar aqui para o primeiro ponto, que seria como a gente criar o nosso WebView. Antes de a gente criar o WebView, nós temos que entender o seguinte, a gente precisa de uma screen, tá? Então o que é que eu fiz aqui? Eu criei uma screen bem simplesinha, vou mostrar ela aqui para vocês, vejam o tamanho das letras que eu estou deixando aqui para você, porque eu sei que está olhando no celular. Então, ó, se mexe nesse celular para eu entender que está te agregando valor. Você vai criar um componente composable, aqui eu denominei ele WebView Screen, poderia ser qualquer nome que você preferisse, e você vai passar, obviamente, né, quando você navega para essa tela, você está numa tela, vamos dizer que seja a tela de, sei lá, antes de pagamento, onde você está revisando o seu pagamento, aí você diz, quero pagar agora, aí você faz aquele pulo, né, para o WebView. Então, dessa tela aí, você vai ter que passar para a próxima tela, no caso essa aqui, qual é o URL, né, da sua WebView, para onde você vai, para fora da internet, para fora do celular para a internet, né? Então, você vai passar isso como referência. Isso aqui é passado como atributo na rota, tá? Da tela anterior. Isso aqui eu coloquei até aqui, ó. Isso é tema para um outro vídeo, para o vídeo não ficar extenso demais. Vou explicar para vocês como é que vocês fazem esse tipo de navegação passando o argumento. Mas de antemão, entenda que você vai criar um WebView e vai precisar da URL inicial. Daí você vai criar o seu WebView Content, que vai ser o conteúdo aqui principal desse vídeo, passando essa URL inicial. E aqui é um dos pulos do gato, como você vai reagir, né,
como você vai reagir a mudanças de estado dentro do seu WebView. Quando o seu WebView se modificar, você vai usar um método aqui para trackear isso e aí montar uma lógicazinha em cima disso dentro do seu ViewModel. Dado que a gente entendeu isso aqui, aí nós vamos sim para o nosso WebView Content. Tá ele aqui com as letras bem grandes também. Deixa eu botar minha imagem pro lado para ficar bem bacana para você. Onde eu estou passando a minha URL inicial e eu estou passando o meu método, tá vendo aqui, ó, que vai receber um string, né? E aí vai processar isso, no caso, dentro do meu ViewModel. Já eu mostro para vocês toda essa estrutura. Eu vou copiar e colar isso aqui e aí depois você altera isso para o seu caso de uso, caso você venha precisar. Como eu falei para vocês, um WebView é um componente antigo, é aquele componente que a gente usava, né, no XML, ele não é ainda 100% Compose e por isso a gente precisa usar isso aqui, ó, que é o Android View. O Android View a gente usa sempre, eu acho que vai até aparecer aqui no comentário, quando você é meio que uma factory, quando você quer usar componentes antigos, componentes legados em Compose. Se você nunca fez isso, vê que bacana, vai aprender isso aqui agora. Usando o Android View, você vai atribuir aqui, né, no seu modifier tudo aquilo que você acha pertinente. No nosso caso aqui, ele vai expandir, né, toda a largura e toda a altura. Eu até poderia substituir isso aqui por Fix Max Size, né? No caso eu coloquei aqui Width e Height, mas é o equivalente ao Fix Max Size. E aqui o Status Bar Padding. Por que o Status Bar Padding? Justamente para ele dar as margens certinhas, né, no Status Bar e não ficar colado lá se você tiver um notch, né, no seu celular, aquela coisa feia tocando ali. Aí esse daqui é que é o método, que é o pulo do gato. Vê, escreve isso aí, isso é o pulo do gato, presta atenção. É onde você vai com o contexto, porque a Factory já te retorna o contexto, você vai estar apto a criar um componente daqueles antigos, quando a gente usava XML ainda, passando o contexto. E dentro do Apply, você tem que pegar e chamar isso aqui, ó, Load URL, passando a sua URL inicial. Esse Load URL é um método que é disponibilizado dentro do próprio WebView. Como eu estou aqui fazendo um Apply, eu estou usando o this. Como eu tenho um this, eu posso dizer ponto, e aí Load URL, ele facilita isso aí para mim. Bem, até aqui foi só a parte de criar um WebView. Se você chegou até aqui e você não tem nenhuma lógica de vai e vem, de controlar, se ele fizer isso, se ele fazer aquilo, eu vou apresentar uma tela de confirmation, se ele não fizer aquilo, eu vou apresentar. Se você não tem nada disso, aí você nem se preocupe, você aqui terminou seu serviço, já vai exibir, né? Ele vai dar o pulo, você vai ver lá no browser o que você tem que ver, e quando ele apertar back, né, no system back, ele volta para o mesmo canto de onde ele iniciou, tá? Isso tudo já é tratado pelo próprio sistema operacional. Interessante vai ficar quando você diz assim, o cliente está, beleza, mas se ele entrou, né, na WebView e não fez nada, quando ele voltar, eu quero que ele volte para o mesmo lugar. Agora, se ele entrou na WebView e depois ele fez tal coisa, quando ele voltar, eu quero que ele volte para a tela B. E se ele chegou a concluir, eu quero que ele volte para a tela C, que vai apresentar um tique para ele dizendo assim, ó, concluir seu pagamento, aguarde, vai chegar na sua casa, por exemplo. Isso aí é que fica mais interessante. Como é que você faria isso? Um dos meios que nós encontramos foi o seguinte. Agora presta atenção. À medida que o usuário se move dentro dessa WebView, quando ele muda de telinha, por exemplo, ele sai da telinha de conferir os dados e depois chega na telinha de confirmation dentro da WebView, a própria URL ela muda de, vamos dizer assim, controlar seus detalhes, e depois quando dá em confirmation ela muda para confirm, ou confirmei, alguma coisa assim. E aí tem como você observar essas mudanças, que é o que a gente faz. Então observa as mudanças de URL e aí baseado nisso nós tomamos as nossas decisões. Como é que nós podemos fazer isso? É isso que eu quero mostrar aqui para você agora. E agora vamos detalhar isso aqui, porque é interessante você entender o que é que acontece aqui. Primeiramente, como eu disse, eu vou pegar a minha instância do WebView, tá? Por que isso? Porque eu vou precisar setar dentro do meu WebView um WebView Client. Esse WebView Client, ele é uma variável que vai ser atribuída ao meu WebView. Deixa eu pular aqui dentro dela rapidinho. Você vê que isso é uma variável que está dentro da WebView, da classe WebView.java, tá vendo? Ó? Aquele arquivo antigo que a gente usava quando a gente tinha XML. Então a gente vai precisar atribuir o WebView Client a ele para poder escutar as mudanças de URL. Nós vamos precisar sobrescrever um método agora que o próprio WebView Client nos oferece. Você tem que saber disso. E se você segue o canal, ó, like, subscribe, tu vai me agradecer depois. Salva esse vídeo, porque quando tu precisar, tu vai te lembrar. Eita, eu já vi isso no canal de Ricardo, onde é que tá? Vou ter salvo isso. E aí vou poder chegar aqui facilmente. Pega o código, vai estar 0800 no GitHub, bem bonitão, que você, por favor, me deixa uma estrelinha para eu entender que está agregando valor. Esse método aqui vai te retornar o WebView, a URL, né? E se ela foi reloaded, sim ou não. Quando ele te retorna o URL, eu tenho esse método onChange, que eu passei aqui, ó, por referência, tá vendo que recebe uma string, ó, deixa eu colocar ela aqui na telinha para você ver. E aí eu passo essa string para ela. Esse método, ele vem do meu ViewModel, que eu já vou mostrar aqui para você. E aí nesse meu ViewModel é onde eu vou montar toda essa lógica, tá? Mas aqui você já pegou um macete.
você já entendeu como é que funciona. E aí você chama o super de novo, né? E passa todos os parâmetros que você tem aqui, né? Você reencaminha para ele se resolver. Outro ponto muito importante é o seguinte: pode ser que quando você faça isso, se você não habilitar isso aqui, se você se esquecer ou se você não sabia disso, e se você tiver muito JavaScript dentro do seu, vai funcionar, tá? Dentro da sua aplicação web não vai funcionar. Ele vai dizer, ó, não consigo resolver tal coisa porque JavaScript está desabilitado. Para fins de segurança aqui, a própria Google, o Android já não habilita isso por padrão. Eles dizem, ó, isso aí é sempre false, tá? Se você precisar disso, como foi o nosso caso, você não tem para onde correr, você vai ter que habilitar isso aí, o JavaScript Enable, e aí você vai colocar isso aqui como true. Ainda tem outras possibilidades, né, de adicionar certificados, mas aí isso ia estourar aqui o tempo do vídeo. Eu estou trazendo da forma mais simples para você ter um ponto de partida, porque a ideia do canal aqui é sempre te dar um ponto de partida, né, o pontapé inicial, e aí você segue seu caminho. Bem, você fez isso aqui. Agora o que é que você vai precisar? Você vai precisar dessa parte aqui de cima para você implementar no seu ViewModel, e o bônus que eu falei para você, que seria aqui como você contornar o problema da status bar. Primeiramente eu vou pegar essa parte aqui de cima, que seria essa parte aqui, que eu vou até diminuir um pouquinho, vou substituir isso aqui por isso aqui, e aqui você já vê, ó, você ia ter o seu ViewModel, né, que você ia criar, você ia adquirir através disso aqui, ó, ViewModels, né, e aí você usando também o System UI Controller, você ia poder escutar as mudanças, né, de estado do seu status bar, e aí você ia criar um método, você poderia criar um método, uma extensãozinha, que seta apenas a cor do seu status bar para ela ficar de acordo com a identidade visual do seu aplicativo. No back, você ia fazer o seguinte, ó, você ia se garantir ou se certificar que aquela mudança da cor da status bar que você fez, que ela foi desfeita, né? Se o cara der um system back, você vai sobrescrever isso aí. E no seu ViewModel você vai dizer handle back, por quê? Porque é aí dentro onde você vai fazer todo esse lance de chavear. Se ele fez isso ali na aplicação web, faça aquilo. Se ele fez aquilo outro, faça isso aqui, e por aí vai. Você vai fazer dentro do seu ViewModel. E aqui, usando o seu ViewModel também, você vai chegar aqui e dizer, se perguntar, né, para o seu ViewModel se ele já viu a tela de confirmação. Se ele viu a tela de confirmação, você ia de novo resetar aqui, ó, o seu status bar e ia apenas navegar de volta, e aí eu ia fazer dentro do seu ViewModel aquilo que fosse necessário, apresentar uma tela de confirmação, que fosse, que você achasse pertinente. E aqui, quando você entrasse no seu ViewModel, caso isso aqui não fosse verdade, né, você ia entrar aqui dentro do seu WebView e apresentar o conteúdo para ele, e aí você ia se certificar que a sua status bar foi modificada para que ela fique na mesma cor, casando com a identidade visual do seu aplicativo. Agora, um adendo aqui. Isso aqui eu considero um hack, tá? Por que um hack? Porque você está escutando as mudanças de URL. Normalmente, esses tipos de serviços que são de pagamento, não sei o que, eles não se mudam com muita frequência. Então, a URL ela vai se manter sempre a mesma. Esse hack aqui, ele é um pouquinho flake. Quando eu digo flake, é o quê? Ele pode ser um pouquinho instável, porque se em algum momento alguém chegar ou tiver a ideia de mudar alguma coisa na URL, isso aí já deixa de funcionar. Então realmente, você tem que usar isso aqui com moderação, consciente, e, né, o time tem que estar de acordo, tem que tudo estar funcionando. Senão, pode dar ruim, em algum momento pode dar errado, e aí você tem que ter um fallback, né? Se você não conseguir navegar, e você apresenta o quê? Uma tela de, opa, deu ruim aqui, volta e eu ligo para o suporte, alguma coisa assim. E aí, já precisasse resolver algo dessa maneira ou semelhante? Se sim, coloca nos comentários como foi que tu resolvesse isso aí, para a gente aprender contigo e diversificar esse conhecimento, né? Para a gente disseminar esse conhecimento e nos ajudar aqui no canal, porque eu tenho certeza que deve ter também outras maneiras, outras possibilidades de abordar esse tipo de problema quando você está nessa situação. Como é que você faria também para se assegurar que habilitando esse JavaScript Enable, que a gente não abra nenhum furo, né, nenhum buraco para potenciais ataques de hackers? Isso aí seria interessante também escutar da tua parte. Muito curioso em ver quais vão ser os comentários. E encontra agora o meu One More Thing que eu tenho no finalzinho desse vídeo. Cara, nem que tu corra até o final do vídeo. Descobre onde é que tá esse One More Thing, que é uma das coisas mais importantes da nossa área de TI. Quem chegou até aqui vai ser o bônus, viu? Vai lá, faz o que eu te instruo a fazer, porque tu não vai te arrepender. Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui, super atual. Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana, tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo, que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente.
E esse tech blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês, tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, ó, tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa, aqui tem um negócio publicado que é rochedo. Então, sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking. Tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante, as vagas saem assim de mão em mão, e vocês nunca sabem quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!